E agora nós vamos falar sobre inovação, cultura e inovação. Então, inovação a gente pode abordar de diversas formas diferentes. Agora, quando a gente olha como cultura, quando a gente olha para organizações que precisam começar a inovar, se elas não mudarem a forma de como elas pensam, como elas se organizam e como as pessoas estão envolvidas, que é cultura, a inovação não vai acontecer. Para falar de cultura, vamos ter mais um painel. E para começar esse painel, me ajuda a receber com uma salva de palmas Leonardo Seefeld, cofundador da Pix. Luiz Antônio Mendonça Alves da Costa, professor da Universidade Federal de Roraima e também coordenador do Profnit. Professor de Química, viu, gente? Tem gente que é muito corajosa nessa vida. Seguimos forte lá. E para poder colocar a ordem, tem que ter uma mulher para colocar a ordem nesses homens tudo aqui. E para colocar todo mundo falando direitinho, vem Dorete Padilha, nossa diretora técnica do Sebrae Roraima, que é uma gaúcha morando aqui em Boa Vista já há bastante tempo. Vinícius Tocantins Marques, que é professor do Instituto Federal, professor do ramo de tecnologia. E o nosso moderador, Samuel Felipe Chagas de Souza, que é agente de inovação na Pharma Ventures. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje a gente tem um painel muito interessante aqui, falar sobre cultura da inovação, né, com pessoas que estão aqui no ecossistema local, que participam de diversas iniciativas, que a gente vai ter aqui universidades, mercado, né, instituições públicas e privadas. Né? Mas antes de iniciar, eu queria colocar para vocês algo muito importante, né? O que é inovação? Porque quando a gente fala em inovação, a gente está falando de geração de valor, né? Ou seja, a criação de um produto novo ou significativamente melhorado, que está conectado ali com as dores e os ganhos dos clientes, ou seja, as necessidades e expectativas. E quando a gente fala de cultura da inovação, a gente está falando da inovação no âmbito econômico, né? E toda atividade econômica tem duas ou mais pessoas se relacionando. E ali estão compartilhando ideias, visões de mundo, estão compartilhando valores, princípios, e desse modo a gente fala em uma cultura, né? Então, todo o mercado tem sua cultura, né? Quando a gente fala de inovação, dentro, né, do âmbito econômico, a gente está falando de uma cultura da inovação. E nesse ponto, às vezes é muito complicado de a gente mudar essa chave, né, de um mercado ali estabelecido, que trabalha só com produto, que tem só uma lógica, e como que esse mercado se transforma? E agora, mais do que nunca, é necessária essa transformação. Transformação porque a gente tem novas tecnologias, transformação porque a gente tem novos empreendedores no mercado, novas formas de fazer aquilo que normalmente, né, a gente faz no dia a dia, como a gente já viu nos painéis anteriores, né, como o metaverso, né, ou outras formas que a gente tem tido mais contato nesse momento de pandemia, que é justamente o delivery, que mudou bastante, né, com várias plataformas de marketplace, novas formas de fazer pesquisa, conectado justamente àquilo que a gente precisa na sociedade, e aí surgem também diversas inovações que mais tarde viram produtos, serviços, que vão estar disponíveis para a sociedade. Então, nesse processo, né, eu já quero abrir aqui uma pergunta, né, uma provocação para a gente iniciar. Né, o que vocês consideram de importante, né, começando aqui para o Vinícius, né, que vai tratar mais pela parte institucional, o que você considera de mais importante para implementar uma cultura de inovação, se a gente pensar assim em Roraima, né, mas também partindo aqui de Boa Vista? Tudo bom, gente? Bom dia. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar com uma campus aqui em Boa Vista, agradecer ao Sebrae, que a gente sabe o quão difícil é realizar eventos, a gente está nesse momento de repensar o nosso futuro, então, agradecer em nome da Dorete, toda a equipe, tem muita gente por trás desse evento, muita gente, vocês não têm noção, e quando em 2019 eu recebi o convite de ser embaixador da campus aqui em Boa Vista, eu imaginei que isso podia acontecer um dia, de ter um evento como esse, então,
Obrigado, gente. Obrigado, Dorete, Sebrae e todos os parceiros que estão fazendo o evento. Sobre cultura de inovação, esse é um tema muito importante, é um tema, inclusive, que eu estudo hoje. Quando eu comecei a estudar cultura de inovação, me veio a ideia de procedimentos. Todos nós, empresa, família, amigos, nós temos procedimentos, né? Coisas que a gente faz no dia a dia, forma de cumprimentar. E o nosso desafio em Boa Vista, até porque temos muitas pessoas para falar aqui no painel, então a gente vai falar um pouco mais rápido, é a gente fazer com que essa mistura aconteça. Porque, assim como uma família, existem regras de uma família que não fazem sentido a outra família. E aqui em Roraima, em Boa Vista, a cidade é pequena, acolhedora, a gente sempre se encontra. Eu acho que a gente vive um momento de tentar transbordar essas fronteiras institucionais. Eu quero dizer que, às vezes, existe um procedimento na UFRR que o IFE não faz. E a cultura de inovação é isso, parecer Boa Vista, parecer Roraima, não parecer de uma instituição. Existem procedimentos como um lab no Sebrae que nós ainda não temos no IFE. E isso transborda a instituição e passa a ser a pessoas, né? É o que o Cláudio falou sobre a nossa plataforma para pessoas. E aí, para terminar minha fala e entregar para o próximo colega, eu penso muito sobre uma frase da economia circular, de jogar o lixo fora. E um palestrante falava, não existe fora no mundo, não tem você jogar fora, tudo é mundo. E eu comecei a pensar sobre isso, se a gente, de repente, não deveria pensar um ecossistema circular e colaborativo de inovação, entendendo que não tem como o IFE um aluno que deixa a instituição como formado. Ele é um cidadão de Boa Vista. Então, a gente vai estar sempre envolvido e dedicado na transformação dessa cidade. Respondi? Não sei se eu respondi. Dorete, nesse intuito, né, como que a gente tem várias iniciativas que partem, né, a partir da sua perspectiva, porque quando a gente está falando, né, aqui do IFE, né, está partindo da sua perspectiva, né, o que você entende ali que é importante para a sociedade. Né, e quando a gente fala dessa economia circular, né, desse ecossistema interligado, a gente precisa dessa conexão. Né, e eu vejo o Sebrae como um agente muito importante nesse processo, conectando essas pontas, né, essas iniciativas individuais de empresas e de instituições. Né. E como você vê essa iniciativa, né, do Sebrae no âmbito da inovação? Né, o que o Sebrae está fazendo, como que, né, a gente pode entender que empresas, instituições podem ali contribuir, colaborar com o Sebrae para essa conexão? Bom dia a todos. Muito bom a gente... Ontem, a nossa superintendente falava, né, Luciana disse, como é bom sonhar e realizar. Né? O sentimento é muito este, para mim, para toda a nossa família Sebrae, e para todos os parceiros, como o Vinícius falou. Para a gente chegar aqui, a gente precisa de muitas mãos, de muitas pessoas. Né? Eu acho que o Cláudio deixa muito forte isso, a importância da iniciativa de cada um. E eu, como educadora, penso muito nisso, né? De fomentar em cada um o seu melhor. E convido a todos que estão assistindo, presencial, que estão nos nossos canais online, a pensar um pouquinho qual é o seu papel hoje, na mudança que você deseja, no mundo que você sonha. E a gente sempre pensar, eu fui na campus lá de Petrolina para conhecer o espaço e interagir com esse mundo campus. E a gente sentou lá no chão e começamos a sonhar com esse momento aqui. Né? Não precisa um espaço, não precisa uma hora programada, não, a gente faz a hora. Né? E a gente tem trabalhado muito forte nesse sentido. O sistema Sebrae, né, é um sistema nacional, está presente em todos os estados do nosso país, e estamos fortemente engajados em fazer com que o desenvolvimento do Brasil aconteça. Estamos fortemente engajados em que cada um possa fazer realmente a sua parte. E aqui a gente contou muito com a presença da Prefeitura Municipal,
Ontem, nosso prefeito Arthur esteve aqui. Ele sonhou junto, ele disse o ok desde o início, eu quero sim a campus aqui. Então, a gente procura inovar assim, buscando o melhor de cada um, buscando o melhor de cada parceiro, entendendo qual é a nossa parte nesse momento. E a gente trabalha com coisas simples, a gente trabalha com capacitar o que aquela pessoa tem para ser, naquele momento, o seu melhor. Então, quando a gente pensa no empresário, a gente trabalha especialmente com os micro e pequenos empresários. E eu tenho dito muito que a gente sonha que eles sejam os futuros grandes empresários. Quando eu falava com o André, que é o nosso fornecedor desses painéis maravilhosos, ele um dia começou menino, ele começou pequeno, né? E ele fala com alegria das vivências no Sebrae, dos cursos, das capacitações, e hoje ele é um dos nossos maiores fornecedores. Então, é isso que a gente deseja, a cada fazer, a cada ação, trazendo uma Campus Day aqui, para que cada um de vocês possa se sentir provocado a inovar, provocado a fazer sua parte. Então, a gente vê realizando, neste momento, né, a gente está aqui com a Campus, isso hoje é uma realidade feliz, mas a gente está com outra equipe programando, fazendo tudo para acontecer na próxima semana, a nossa Semana MEI. Né, eu fico vendo as fotos aqui, e todo mundo se organizando para, na segunda-feira, a gente começar. Porque a gente pensa assim, eu tenho que partir do pequeno, tenho que partir de quem está começando agora, para que ele se torne cada vez mais capaz, cada vez ele acredite mais no seu potencial. Né? Quando, dia 19, a gente vai estar com o Instituto UIEL, né, que é o instituto ligado à Federação da Indústria, fazendo um dia todo dedicado aos espaços makers, onde a gente vai estar reunindo esse grupo e vendo o que a gente pode fazer de melhor naquilo que já está sendo trabalhado. Dia 21, próximo, a gente vai estar lá no Teatro da Faculdade Catedral, com o Startup Day. Então, a gente está buscando, né, o que a gente já tem de startup, o que a gente pode melhorar, reunindo. E eu vejo que o principal papel do Sebrae seja tanto fomentar, como é a nossa missão principal, fomentar o empreendedorismo, mas, em termos de inovação, fazer com que realmente cada um se reconheça dentro desse ecossistema. Né? A gente, formalmente, a gente, né, tem todo o trabalho da Fundação CERT, nessa formação desse ecossistema, nessa reunião, né, de quem faz hoje o nosso ecossistema de inovação. Já conseguimos mapear as prioridades desse ecossistema, as 5 prioridades. Então, estamos aí nesse plano de trabalho. Estamos hoje com um agente de inovação, atuando para que isso que a gente construiu até agora não se perca jamais, né? Todo dia buscando juntar, buscando fomentar. Então, nós estamos aí contando com os nossos parceiros, contando com cada um de vocês que faz parte dessa história. Obrigado, Dorete. Eu tive a oportunidade de participar de perto, né, das iniciativas do Sebrae, e eu sou testemunha que realmente transforma, né, o pequeno empresário, proporciona para ele novas oportunidades que antes eles não tinham, né, noção que era possível realizar. Isso é muito importante, Dorete. Eu agradeço aqui pelo trabalho que vocês têm fazendo aqui no Sebrae em Boa Vista, que eu considero fenomenal. Luiz, partindo agora para você, eu estava pensando aqui, né, sobre inovação dentro da universidade, nos programas de pós-graduação. Né? Normalmente, no ecossistema de inovação, a gente reconhece como Deep Techs, né, porque são tecnologias ali profundas, né, que têm uma base tecnológica, né, que são muito sólidas, né, que partem de anos de pesquisa, né, e conectam ali com outras pesquisas que há no meio acadêmico. Né? E, nesse processo, você deve ter vivenciado muitas inovações, né, que surgiram ali no seu programa. Né? Você pode falar um pouco mais sobre isso e como que isso contribuiu para a gente fomentar essa cultura da inovação em Roraima?
Bom dia a todos. Agradeço ao SEBRAE pelo convite, né? Como o próprio Vinícius colocou, a gente, enquanto instituição, a gente tem um grande desafio, que é romper essa barreira, um muro, né, que existe entre a universidade, Instituto Federal, com a sociedade, as empresas, né? E a gente precisa que sejamos, então, provocados, né, a atuar mais próximo a essas empresas e à sociedade, para exatamente, através do conhecimento, de tecnologias desenvolvidas, contribuir, né, para esse processo inovativo. Primeiramente, trazer aqui uma pesquisa, né, não desenvolvida por nós, mas mundial, que se fala que por volta de 20% a 40% das pessoas que são consideradas inovadoras é uma questão genética. Então, por conta disso, aparece até aquele dizer popular, quando a pessoa disse, está na genética, né, a criatividade daquela pessoa, o dom artístico, o dom tal. E aí, muitas vezes se discute assim, então, é possível ensinar inovação? Sim, é possível ensinar inovação, até porque, então, nós estamos falando de um ambiente de 80% a 60% que podem ser ensinados. E que momento seria mais interessante para se iniciar esse processo de criar essa cultura de inovação? Seria junto às crianças, né? Através de uma educação que não seja só uma educação de conteúdo, mas uma educação que trabalha a questão da criatividade e do trabalho coletivo. Isso porque a universidade, ela recebe já os alunos com uma cultura formada, e eles vão ter que, dessa forma, nesse processo, inserir um conhecimento maior, maiores técnicas para desenvolver tecnologia. Mas a gente sempre encontra como a maior dificuldade dentro das universidades exatamente trabalhar com os alunos que vêm com essa formação criativa, né? Então, acaba que boa parte das pesquisas desenvolvidas na universidade, elas são aquela parte da pesquisa básica. Quando você vai falar daquela pesquisa de caráter tecnológico e inovativo, são pesquisas que surgem por característica daquele aluno que veio provavelmente com gênio, né, que teve esse intuito de fazer a proposta dentro do seu trabalho de pós-graduação para inovar. Então, esse é o grande desafio, né, para que as universidades, não só aqui de Roraima, mas do Brasil, possam agregar mais produtos inovativos dentro da sua rede, já que eles têm conhecimento, têm tecnologia, seria um trabalho a futuro de se trabalhar essa criatividade, essa questão de inovação, desde as crianças. Quando chegar nos jovens, já se trabalhar dentro das técnicas de design thinking, para que eles tenham essa visão de resolver problemas, né, através de um trabalho coletivo. É esse público que, ao chegar na universidade, vai explodir, né, inovações. Então, as pesquisas das nossas universidades vão deixar de ter um caráter mais de pesquisa básica para uma pesquisa tecnológica inovadora, que é o que o nosso país está querendo. Então, poucos trabalhos ainda na nossa Universidade Federal de Roraima têm aquele caráter inovativo que foi expressamente colocado como uma propriedade intelectual. Até os nossos professores, dentro da cultura, como eles vêm dessa cultura, algumas vezes têm um produto inovativo na mão, mas ele considera a publicação de um artigo mais importante do que trilhar o caminho de um registro e uma patente. Então, essa mudança na cultura, na formação dos nossos crianças e jovens, ela vai explodir desenvolvimento tecnológico inovativo nas universidades. Tem, assim, a faísca sempre acesa, né, gerando produtos. Mas, para a gente poder enxergar, e a sociedade enxergar essa produção, teria que haver essa mudança cultural desde a base, né?
A gente pode, ao longo aqui da conversa, né, discutir mais sobre isso. É muito interessante, Luiz. Trabalhar o empreendedorismo nas universidades é algo que eu sempre vejo, toda vida que eu participo de algum evento sobre educação, né, que iniciativas fora do Brasil sempre priorizam isso. Né, principalmente economias mais fortes, com o ecossistema de inovações que estão ali mais desenvolvidos, né, eles conseguem trabalhar isso com maior excelência. Né, independente do curso, a disciplina de empreendedorismo ela é trabalhada nesse sentido. Né, de como que esse conhecimento que você está adquirindo, né, um conhecimento estruturado, né, um conhecimento validado, ele serve para gerar novos produtos e serviços para a sociedade, né, integrando aquele aluno à comunidade, né, para resolver problemas, para resolver ali situações que muitas vezes a gente não vê perspectivas de serem desenvolvidas. Né. E nesse processo de empreendedorismo, né, o Léo aqui pode falar com bastante prioridade, né, porque ele é um empreendedor. Né? O que a gente vê muitas vezes no mercado é a dificuldade do empreendedor de inovar. Né? E às vezes, quando o empreendedor não consegue inovar, ele consegue ao menos acessar uma inovação para poder operacionalizar. E isso, às vezes, é muito complicado, porque a gente fala num processo de transferência de tecnologia, ou de inovação aberta, né? Ou de outro tipo, né, de processo no qual o empresário tem acesso a uma inovação e busca ali adaptar ela a um determinado segmento do mercado. Tá? E nesse processo de empreendedorismo, Léo, gostaria de saber de você quais são os desafios que você enxerga para a gente implementar uma cultura da inovação, como que as iniciativas já presentes no ecossistema te ajudam, né, a levar essa inovação para as outras empresas. Bom, pessoal, bom dia. Eu acho que quando a gente fala, juntando até um pouquinho o que o Vinícius e o Luiz falaram, existe uma barreira entre as instituições e talvez entre instituições, por exemplo, a Universidade Federal e o IFE, existe uma barreira desse tamanho e aí quando vai falar com a iniciativa privada, a barreira já sobe bem mais, né? E inovar em Roraima, o mercado em Roraima já é bem difícil, né? Porque a gente tem a concorrência do resto do Brasil que já está num nível muito mais elevado. Com a pandemia surgiu também essa questão de home office, de outro modelo de trabalho, o que leva a uma fuga de pessoas que estão buscando inovar. Então, o desafio é extremamente gigante, né? É muito difícil. E aí, realmente, para conseguir manter aqui e fazer um trabalho inovador, eu acredito que tenha que ter uma veia inovadora desde o berço, realmente. E eu acho que a gente tem conseguido isso. A PIGS hoje ela tem trabalhos em mais de 16 estados no Brasil e ela é um produto roraimense, 100% roraimense. Então, desde o início, a gente focou nisso. Então, toda a nossa equipe hoje é de estudantes roraimenses ou da galera que está aqui. A gente não faz nenhum trabalho poucos trabalhos com equipe de fora, mas o foco, a nossa equipe completa de desenvolvimento hoje é toda roraimense. E isso sempre foi um objetivo nosso para trazer a inovação para Roraima. Então, mais do que eu ter essa veia inovadora ou alguém da equipe de gestão ter essa veia inovadora também, a gente conta com uma equipe toda que tem essa veia inovadora e que vê essa possibilidade de crescimento. Né? Então, assim, a PIGS hoje conta com por volta de 20 colaboradores da área de tecnologia e todos têm essa veia inovadora com esse objetivo de fazer Roraima chegar num patamar elevado. Assim, né? Eu sempre digo que, às vezes, o trabalho que a gente faz lá dentro é pouco conhecido, no geral. Né? Mas, assim, eu estava até comentando com o Samuel falou, caramba, vocês já conseguiram isso? Então, hoje, a PIGS ela tem mais de 100 mil clientes ativos, a gente já ultrapassou a marca de 600 mil pedidos utilizando a plataforma. A gente já movimentou hoje no mercado, só em Boa Vista, mais de 20 milhões de reais dentro da plataforma. Então, assim, são números extremamente relevantes, né? E, além de já estar com o mercado em Roraima bem interessante, a gente começou um plano já de expansão e hoje a gente já conta com mais de 50 parceiros em outras cidades no Brasil. Então, assim, eu acho que é um orgulho para Roraima a gente conseguir chegar nesse patamar e conseguir inovar, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Muito bom, cara. É um desafio muito grande você ter um empreendimento, né, e concorrer com diversos outros em outras condições. Né? E hoje,
a gente não consegue mais ter uma economia que é somente local, né? Porque ela está sendo atravessada toda hora, né, por uma economia global, né, com players que têm muito mais acesso, com players que têm outras tecnologias, que têm outros tipos de incentivo que não estão na mesma paridade do que nós estamos aqui, né? E é algo que eu sempre tenho essa pegada de fazer análises, do qual eu sempre acredito de que a inovação ela parte de um processo local, de enxergar ali uma necessidade, né, uma expectativa do teu cliente local, né, uma dor ali local, né, tipo, você não consegue fazer o teu produto para o teu cliente aqui sem estar com ele ali, né? E aí, muitas vezes, as empresas tentam copiar em um processo de benchmark, né, copia um produto, melhora o produto para o mercado local, né? Mas até esse melhorar o produto é olhando para o cliente local, né? E eu vejo, né, que o seu empreendimento ele olha para essa necessidade local, né? A gente estava falando agora há pouco sobre o modelo de negócio dele, e nossa, isso faz total diferença, o modelo de negócio, porque quando a gente pega os concorrentes, né, os concorrentes têm um modelo de negócio que faz sentido em grandes centros urbanos, né? Faz sentido em um outro nicho de mercado, com outra lógica de mercado, mas quando a gente chega aqui em Roraima, o modelo de negócio da Pix é muito mais adequado ao público local. E, consecutivamente, né, ele acaba também tendo uma conexão com outros mercados, porque parte de uma necessidade tão básica, né, tão importante, que os outros mercados acabam também absorvendo. Isso acontece muito quando a gente estuda a cadeia de valor de produtos que são feitos para o pequeno e médio empresário, que começam a acessar o grande. Né? E aí concorrer com grandes empresas, né, que estão ali fabricando produto que não estão dando acesso para o pequeno e médio empresário. Então, eu acredito muito nessa iniciativa local, visando necessidades ali que vão ser básicas dentro da economia, que elas têm potencial muito maior de crescer do que grandes inovações. E nesse processo, Vinícius, eu gostaria de ver contigo como que o Instituto Federal e como você enxerga a participação, né, da educação básica, né, até mesmo de alguns projetos de extensão, que eu sei que você faz parte também, como que isso vem contribuindo para fomentar essa cultura da inovação? Legal. Eu estava pensando aqui em trazer um exemplo mais prático, mais palpável, sobre como a cultura de inovação pode se transbordar, né? E eu lembro que recebendo aqui, é uma coisa que a gente faz muito quando vem um convidado externo, a gente dá uma volta aqui pela cidade. Eu estava explicando sobre como nós paramos na faixa. Eu falo, gente, isso é difícil eu ver no Brasil, você colocar o pé na faixa e o carro parar. Com exceção de Brasília, acho que agora não me vem nada à cabeça. Isso é cultura. Isso é a nossa cultura. E isso talvez possa ter começado com um procedimento de campanha da Prefeitura de Boa Vista. Mas eu não trabalho na Prefeitura de Boa Vista, eu vivo em Boa Vista. Então, às vezes, uma instituição começa um procedimento que transborda. Aí eu venho com uma provocação, não sei se todos aqui... Quem já fez um TCC? Levanta a mão aqui, por favor. Temos bastante gente, né? O que aconteceu com o TCC de vocês? Nada. Essa é a minha dor de todo final de ano como professor. Cara, primeiro, né? Eu, como professor do IFE, será se só eu tenho essa responsabilidade? Porque um TCC, além de um documento científico, é um projeto de intervenção. É um procedimento em que as pessoas podem colocar a opinião delas para tentar resolver um problema. Será se só eu tenho essa responsabilidade? Ou será se o TCC do aluno não podia ser com o Sebrae também? Sei lá, uma carga horária ali, um fim de semana, um Startup Day, né? Quem sabe? Não precisa ser só eu. Será se na hora de eu falar sobre empreendedorismo, não podia ser com a FRR? Não podia ser no auditório, juntar as turmas? Eu começo a pensar sobre isso. Acho que a cultura da inovação, ela pode caminhar mais interligado. A gente tem o hábito, o Jorge está por aqui, não sei se o Jorge está por aí, levanta a mão, está ali. O Jorge é um parceiro nosso do ciclo de startup lá no FRR. A gente tem uma cultura, e eu posso dizer que é cultura porque hoje estou afastado por doutorado, isso continua lá, de trazer empresários para a sala de aula. Foi assim que eu conheci o Arthur, que naquela condição ainda estava como secretário, ele sentou junto com os alunos para conversar. Então,
por que a gente não pode chamar os empresários, e aí já te dando spoiler, eu quero que você vá lá no Instituto Federal, para conversar com os alunos, para o aluno perguntar para o empresário, e aí, é fácil, é difícil, tem lucro, é só glamour, para ele poder falar, porque uma coisa é o professor falar sobre o mundo empresarial, outra coisa é o empresário falar. Então, eu acho que essa pode ser minha contribuição como professor, como provocador e como esse ativista da campus, de tentar entender esse ambiente mais horizontal. Quem estava aqui ontem com o Dade Schneider ouviu isso, né? Eu começo a me pensar se colegas têm responsabilidade no meu trabalho e eu, como professor, vou começar a ter responsabilidade no trabalho dos colegas. Acho que essa é uma ótima forma de começar a discutir cultura de inovação aqui em Boa Vista. Nossa, Vinícius, isso aí doeu diretamente em mim. Na hora que você falou do TCC. Quando você trabalha em uma grande empresa e você busca inovar, a gente chama de intraempreendedorismo, né, que é o empreendedorismo interno. E no meu TCC eu trabalhei exatamente isso, né, como desenvolver um spin-off, né, ou seja, uma empresa que poderia nascer dentro daquele grande grupo que eu estava trabalhando, que poderia resolver um problema interno para atender ao cliente final. E eu trabalhei automação comercial no meu TCC. Não é fácil você convencer a diretoria de que, ó, minha ideia aqui está indo, né? Eu tenho uma hipótese, eu tenho um modelo de negócio que vai ser, né, bom aqui para a empresa, tem um ROI, né, que é um retorno sobre o investimento adequado às expectativas da instituição. Isso não é fácil, né? Então, muitas vezes é mais fácil eu ter o meu próprio empreendimento, né, e ter sucesso no mercado, e um dia acontecer um processo de M&A, né, tipo aquisição, fusão, né, com uma grande instituição, né, e é algo que eu vejo, né, teve a origem ali no TCC, né, tem muitos empreendimentos, né, que eu tenho contato com alguns empresários que montaram startups, que isso surgiu no TCC, surgiu no doutorado, né, com a tese de doutorado. Agora mesmo eu estou orientando uma startup que ela tem uma tese de doutorado que está sendo aplicada, né, em um produto que está sendo inserido no mercado, né, e eu vejo assim que essa empresa, no caso, ela teve, né, uma contribuição de perto do Sebrae, né, ela estava tendo o Sebrae for Startups, que teve em Miami agora, né, e eu vejo que o quanto que o Sebrae ele tem esses esforços, né, não, eu tenho que pegar esse empresário aqui, né, e transformar ele, né, e transformar ele em um agente transformador da sociedade, em alguém que vai ali levar um produto que vai realmente, né, resolver um problema da sociedade e desenvolver nossa economia. E a inovação tem esse poder, né, de desenvolver a economia, porque ela transforma mercados, né, ela ativa agentes, ela torna, né, novos produtos, né, criam novos mercados, né, e isso tem um poder transformador imenso, né. E nesse processo, Dorete, como você vê as iniciativas que a gente já tem hoje no Sebrae, dos empreendedores, né, como que eles estão acessando o mercado, né, como que o Sebrae ali está contribuindo para esses empresários, né, tipo, de algum modo, eles inserirem a inovação nas suas empresas, ou trabalhar a inovação, ou ter um parceiro que está inovando para poder levar a inovação para os seus clientes. Então, vou voltar um pouquinho, porque nós temos um dos nossos produtos, a educação empreendedora. E, reconhecidamente, é um dos nossos melhores produtos, porque a gente sabe que formar a criança, o jovem, faz toda a diferença. E a gente tem batalhado fortemente nesse sentido, e tenho conversas, inclusive, com o nosso reitor, professor Geraldo, que é meu amigo, e a gente fala muito, Vinícius, dessa questão dos TCCs. Né? Então, a gente está se programando aí para cada vez mais a gente ter, também nas universidades, a presença da educação empreendedora durante todo o curso. Porque surge muito, né? A pessoa tem uma formação técnica, mas algumas profissões, quando chega ao final, ele tem que ser um empreendedor, né? Eu sempre lembro do caso de uma fisioterapeuta que chegou para a gente e disse: sou fisioterapeuta, e agora? Como é que eu abro uma clínica? Como é que eu faço essa gestão? Como é que eu precifico? Né? Então, assim, são uma série de coisas que, se a gente trabalhar desde criança com esse olhar empreendedor, e a gente tem falado muito também que não necessariamente seja para ser um empresário,
mas eu posso ter um comportamento empreendedor, né, sendo um funcionário público, por exemplo, sendo, né, o que você quiser ser. É um comportamento, né? Como é que você dá valor ao seu trabalho, como é que você dá valor ao seu dia, como é que você dá valor à sua família, ao seu tempo de qualidade. Então, são várias questões de comportamento. Então, a gente tem visado aí, está atuando nesse sistema SEBRAE, né? A gente tem tido muito apoio nacional para isso, né? A gente faz parcerias nacionais, por exemplo, com o Concede, né? Foi feito primeiro uma parceria a nível nacional, e isso vem para os estados, então fica muito mais leve para a gente trabalhar. Então, a gente conseguiu aqui ter esse apoio, essa parceria com o Concede. Hoje a gente tem implantada a educação empreendedora em todos os municípios de Roraima, e isso é motivo de muita alegria, porque é importante trabalharmos na capital, porque temos maior número populacional, sim, mas é muito importante a gente atingir o interior, atingir aquele município, aquela criança que está mais distante da capital. Ela é tão importante, porque ela é uma pessoa, ela é um cidadão roraimense, e é assim que a gente considera. Então, a gente vem desde essa base, e estamos aí trabalhando com as universidades também, para que a gente coloque nos planos futuros muito mais forte a questão do empreendedorismo no decorrer dos cursos. E o empresário hoje está sendo muito trabalhado nesse sentido. A gente faz rodadas de negócios, a gente trabalha fortemente na questão do crédito, e aí a gente faz todo um acompanhamento, né? Primeiro, saber, esse crédito é necessário mesmo? É necessário, ok. Como é que nós vamos aplicar da melhor forma? Como é que a gente vai fazer com que ele renda, que eu consiga pagar adequadamente, no tempo certo? Então, a gente tem tido esse trabalho de educação também, né, para o crédito e para as responsabilidades que envolvem, né, um empresário, para que ele consiga cumprir com tudo e estar crescendo. Então, hoje a gente funciona nessa forma circular, né, entendendo ele, tendo esse olhar muito individual para que ele consiga ser atendido na sua necessidade, né? Nós estamos com um dos programas, por exemplo, o SEBRAE na sua empresa, em que a gente entra com um diagnóstico dessa empresa e vai atendendo de acordo com aquilo que ele precisa neste momento. Então, esse processo é contínuo, né, de estar sendo educado, né, trabalhar a educação empreendedora em qualquer momento da vida do empreendedor. Isso é muito importante, que quando a gente fala em cultura, a educação ela sempre está presente como processo de socialização nessa cultura, né? Normalmente, quando a gente introduz um novo funcionário à nossa empresa, a gente também tem um processo de socialização, de onboarding, né, que as startups chamam, que é justamente essa parte no qual o funcionário vai conhecer a empresa, vai entender quais são as políticas internas, como ele deve se comportar, como ele deve agir. Quando a gente fala no ambiente de negócio, a gente está falando de uma cultura, né, na economia local, que ela também precisa ter um processo de educação. E de inovação não é diferente, né? A gente também precisa de um processo de educação, né, de socialização desse indivíduo no meio dessa cultura que é a inovação. E eu vejo que as universidades têm um papel muito importante nisso, né, porque trabalha diretamente na formação desse indivíduo, né, que a gente chama, né, de socialização de segundo grau, né, se a gente colocar nesses termos, que é justamente esse processo no qual as universidades, as escolas, né, trabalham. O SEBRAE também tem essa pegada de trabalhar essa educação, justamente mostrando para esse empreendedor como ele se inserir nessa cultura da inovação. Mas aqui, passando para o Luiz, como você vê esse processo de socialização, né, trabalhando a educação da inovação dentro das universidades, direcionada ali para uma necessidade de mercado, né, orientando o aluno que, esse caminho aqui é o mais adequado para você trilhar, né, ou esse tema aqui é algo importante para você trabalhar? Como a própria Gorete falou, né, está se conversando aí com o nosso
atual reitor, professor Geraldo, e ele vem tentando aí acionar tanto o nosso NIT para ele realmente funcionar, atender a sua perspectiva e a política de inovação na universidade. E aí o que o Vinícius colocou, muitas vezes a gente ainda encontra trabalhos assim isolados. Alguns professores, pesquisadores têm essa visão de inovação e levam para o aluno, né? A gente precisa que isso se trate de forma coletiva, né? Porque, querendo ou não, aqui em Roraima, quando um aluno está terminando um curso, ele já está buscando que concurso ele vai fazer, dentro também da perspectiva de ser aquele funcionário público comum, não com essa visão de inovar. E eu fico muitas vezes conversando com o aluno, que eu digo assim, você está fazendo um curso de matemática, a gente espera que você saia do curso sabendo matemática, mas a gente quer trazer para você também a sua missão social, a sua função social, né, para ser um agente modificador, né? Dentro do seu conhecimento, logicamente, vai ter uma ação modificadora. Como essa questão da cultura e inovação ela é importante, né, ser colocada, quando a gente fala de inovação dentro de uma instituição grande, como a UFRR, que tem diversos cursos, a pessoa vê inovação, vê o curso de engenharia, né, biotecnologia, computação, não vê a inovação nos diversos cursos, inclusive a inovação no ensino, né, você desenvolver dentro da prática de educação uma prática inovadora, né, buscar inovação. Tivemos a força, né, e ferro mudar muita coisa por conta da pandemia, né, mas ela já poderia ter surgido naturalmente, né, e já ter sido inserido. Isso acabou que forçou que as crianças tivessem acesso, algumas vezes até precoce, dessas tecnologias de acesso, porque anos atrás a gente, cuidado com as crianças no acesso à internet, e agora a gente abriu a internet para essas crianças para que elas pudessem ter esse processo. Mas eu vejo ainda um desafio, além de só criar esse processo, essa ideia de cultura de inovação dentro das instituições de ensino, mas a gente também já dá um passo à frente, porque há 20 anos atrás, a preocupação de quando se falava em inovação era o registrar. Então, quando foi criado os NITs por força da lei, os NITs começaram a ter, alguns NITs, a ter um índice enorme de produto registrado no INPE. Nesses últimos 5 anos, está se discutindo qual desses se tornou, teve transferência de tecnologia. Então, voltando ao que o Vinícius falou de TCC, para onde ele foi parar, hoje também está se discutindo, e o que está sendo registrado, para onde ele foi parar? Então, nós temos um estoque enorme de produtos que estão registrados, estão protegidos, mas que não estão sendo usados. Então, no Profinit, a gente está discutindo com os alunos exatamente isso, trazendo essa ideia de que hoje a nossa preocupação é trabalhar a inovação, mas a inovação que ela já chegue rapidamente ao mercado, ou seja, tenha interesse da empresa. Então, no Profinit Nacional, agora os produtos tecnológicos têm que ter como se fosse uma carta de aceite de empresa interessada em absorver o produto que está sendo desenvolvido. Então, a gente partir para esse outro lado, né? De já, ao desenvolver a inovação, já está ligado a uma empresa que tem interesse de absorver essa inovação. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje. Beleza. É super interessante, porque eu sempre vejo o papel das instituições de pós-graduação como fundamental para poder mudar essa realidade aqui, porque a gente tem uma profundidade, né, de discussão de um problema que muitas vezes fica superficial na graduação, né? Ali na graduação a gente pode ter uma hipótese, pode ter uma ideia, né? Muitas vezes a gente não chega a ter uma validação disso,
para, de fato, a gente levar isso como produto, mas na pós-graduação a gente tem mais tempo de trabalhar isso. E conectar com outros pesquisadores que também já avançaram muito nessa pesquisa, né, dentro de uma rede, né, que está ali desenvolvendo o produto, né, um conceito novo. Né. E nesse processo, Léo, eu gostaria de saber de você o quanto que você teve acesso já, né, a todas as instituições dentro do ecossistema, né, e o que isso aí te ajudou a impulsionar a sua empresa. Né? E também eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar também como que você vê esses investimentos que a gente tem hoje no mercado para desenvolver a startup. Né? O quanto que isso aí contribui para fomentar, de fato, né, uma cultura inovadora no mercado. Show. Até complementando o que o Vinícius falou, eu fui aluno do curso de análise de sistemas do Instituto Federal, da segunda turma do IFE, e realmente o meu TCC só foi para fazer, tirar a notinha boa, engavetar e segue a vida, né? E talvez, na época, se tivesse uma empresa, uma startup aqui em Roraima que chegasse assim, caramba, bicho, deixa eu ver esse trabalho aqui que eu acho que pluga muito bem aqui o que a gente está fazendo, entendeu? Seria interessante. E até abre as portas lá nossas também, quando tiver algum projeto, alguma coisa de inovação, de chamar a gente para ir lá, bater um papo, ver se pluga no que a gente quer, ou se a gente mesmo pode só dar um norte para a pessoa, né? Porque, queira ou não, a gente tem uma vivência que às vezes a gente sente falta aqui em Roraima, né? A Pigs é minha segunda startup. A primeira a gente quebrou há 10 anos atrás, praticamente. Não deu certo, mas ela deu uma alavancada, teve um volume interessante, mas aí aquele caminho natural, se não houver um investimento, não tiver outras pessoas para jogar ela para cima, o caminho natural é ela decair e acabar, né? E desde aquela época, participando inclusive da primeira edição do Buriti Valley, que foi uma iniciativa principalmente do Sebrae, a gente vê a necessidade de ter outras empresas, de ter outras bases, e aqui a gente não tem ainda, para te dar um norte, digamos assim, cara, você está surgindo com uma startup nova, que não tem nada parecido ou nada de inovação no local. Você acaba procurando uma informação fora, um contato de fora, porque o ecossistema aqui não tem nada. E aí eu acho que a gente abre as portas para poder ser um foco nisso, da galera que está iniciando, dizer assim, cara, eu quero inovar e a minha ideia, lógico que não pode ser aquela ideia que surgiu dormindo, acordou, tive uma grande ideia, vai dar certo, porque todo mundo tem esse tipo de ideia, né? Precisa levantar e crescer essa ideia. Então, a gente abre as portas para que isso aconteça, para a gente poder ser um apoio, pelo menos uma mentoria de como pode acontecer as coisas, né? Porque, até dando um outro exemplo, a gente tem uma relação muito boa hoje, uma parceria, nós somos parceiros oficiais da Fintech Stone, né? Que a sede dela hoje é no Rio e São Paulo. Então, a gente tem um contato praticamente direto deles e eles acabam sendo esse apoio que a gente não encontra no ecossistema local, né? E eles mesmos já falaram várias vezes para a gente, cara, o que vocês ainda estão fazendo aí? Vem para cá. E isso que é o que a gente ainda está segurando aqui, porque a gente acredita nisso aqui, entendeu? Acredita que pode acontecer alguma coisa aqui dentro, que pode ser um polo que ainda não é. E eu acho que essa integração, esse ciclo aí ser bem fechado entre todos, a instituição, desde que o aluno começa e já começa a desenvolver, para depois, quando ele sair de lá, não ser simplesmente um TCC que foi engavetado e acabar, que é extremamente importante, né? Que foi isso que o professor Luiz falou. Então, para isso acontecer, não vai dar certo se só a instituição deixar o aluno pronto para sair e no mercado ele vê, opa, e agora? Não tem nada para mim aqui, deixa eu ir trabalhar para fora, deixa eu tentar encontrar alguma coisa para lá. Então, se seguir somente isso, a gente não vai conseguir transformar o ecossistema local. Então, precisa realmente ter esse ciclo fechado entre todos para que as coisas aconteçam, né? Que é extremamente importante. E a formação desse ecossistema é uma coisa contínua, né, e sistêmica, que ela não se encerra. E sendo assim, né, quanto mais a gente mantém essas relações, aproxima-se os agentes dentro desse ecossistema, mais a gente fortalece ele, como o Vinícius falou anteriormente, né, tornando ele circular.
né? Esse agente que uma hora foi startup, amanhã é professor, depois é investidor de novas startups, e assim a gente consegue fortalecer o ecossistema, né? É algo que a gente trabalha todo dia aqui em Roraima, então cada um de nós aqui tem uma participação nesse ecossistema, e cada um de nós aqui tem algum tipo de iniciativa, né, como vocês puderam ver, que fomenta essa cultura da inovação a partir da nossa perspectiva local, né, a partir das nossas necessidades locais, né, e interagindo com todos esses agentes, né. Vou passar agora para um minutinho aqui de considerações finais, né, cada um de vocês, para a gente poder encerrar nossa mesa. Queria aproveitar essas considerações finais para fazer uma última provocação, porque a Campus me tocou assim, quando acaba a palestra e você continua pensando nela. Então, para vocês continuarem pensando sobre isso, tem um gatilho importante na cultura de inovação chamado recorrência. É o caso de vai acabar a Campus e a próxima. Já deixando o gatilho, né? Precisamos ter mais Campus Party aqui em Boa Vista. Manaus agora está 12 horas de ônibus, né? Então, recorrência é um ponto importante. O maior conceito de cultura no Brasil hoje talvez seja o futebol. Mas é porque tem futebol quarta e domingo. E agora tem terça. E às vezes tem quinta. Isso facilita a cultura do futebol. Com que as pessoas conversem no almoço de domingo, que as pessoas andem com a camisa. A recorrência ajuda num conceito que no passado era ruim, mas a China bebe da fonte, que é a imitação. A criança, ela aprende pela imitação. Quem tem criança em casa sabe disso, né? Alguém aqui conhece o Luva de Pedreiro? Quem conhece, levanta a mão. É ruim, professor, que o professor quer perguntar para a plateia, mas vocês conhecem Luva de Pedreiro, né? O Luva de Pedreiro começou a ser imitado por grandes perfis de futebol. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, pela relação da imitação que veio da recorrência. Então, acho que a gente tem um compromisso, com vocês, inclusive, da recorrência. A gente precisa incentivar que o assunto de ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento tecnológico, P&D, que ainda é um palavrão, quando a gente fala, qual é a política de P&D? P o quê, rapaz? Isso tem um compromisso nosso com a recorrência. Eu acho que saber, não só as pessoas que estão aqui no palco, mas as pessoas que estão aqui, né? Eu vejo a Fabiana Granja. A Fabiana, ela é um exemplo nosso de cotitularidade. A gente tem uma patente, Instituto Federal e Universidade Federal, que eu tive o prazer de participar do processo de depósito dessa patente, e é uma servidora da Universidade Federal que está num processo junto com o IFE. Qual é o nosso compromisso com a recorrência? O que a gente pode fazer quando acabar a Campus 2022? Se vamos ter Campus Manaus, né, que a galera curte muito Manaus, como é que a gente pode participar com uma caravana e se inspirar do processo? E o meu último pedido, eu lembro que o Dado Schneider falou ontem, né, de seguir nas redes sociais, eu tenho interesse de chegar a 1K como professor. Me sigam no Instagram, por favor, o Vinícius Prof. Quebra essa para mim, dá um like lá, faz os stories, marca, que agora professor é blogueirinho também, né? Porque a gente tem TikTok também, mas eu não sei dançar, mas o Vinícius Prof, segue lá, gente, que eu quero chegar num K, quem sabe aqui na Campus eu consigo. Obrigado. Dorete. Então, só retificando, a instituição parceira que nos ajudou a chegar em todos os municípios de Roraima foi a Undime, né? A União dos Dirigentes Municipais. E aqui a gente tem uma amostra, né, com os nossos, as nossas empresas. A gente tem alguns editais de incentivo à inovação. Um deles é o Inova Amazônia, que a gente está com 28 empresas, que tem nosso incentivo com bolsas. É a nossa primeira experiência com bolsa local. E aqui nós temos 10 expositores deste grupo, né, de empresas, startups ou empresas inovadoras. Então, é o nosso compromisso, cada dia mais a gente buscando, né, fomentar tanto o espírito empreendedor, quanto a questão da inovação naquilo que você faz. E eu sempre procuro lembrar as pessoas que inovar não quer dizer ser tecnológico. Você pode inovar naquilo que você faz, criar algo diferente, fazer diferente, enfim. Temos também o edital Catalisa, né, que é muito importante, que a gente busca mestrandos, mestres, doutorandos, doutores, né, com todo esse incentivo também
para que eles sejam empreendedores aí na área que buscam, né, que buscam essa excelência, né? Então, a gente procura, de toda forma, incentivar, né, ser esse vetor da inovação na nossa sociedade. E convido a cada um de vocês a pensar no seu melhor, na sua melhor versão, no seu ser inovador, onde quer que você esteja, fazendo aquilo que você pode fazer hoje, né? Porque a gente precisa sonhar. O sonho nos impulsiona, mas a partir do que eu tenho hoje, na minha condição atual, como é que eu posso começar, dar meu primeiro passo, rumo a empreender primeiro na minha vida, né? E aí no meu local e nessa história que a gente está construindo hoje. Então, muito obrigada a cada um de vocês que atendeu o convite para estar com a gente na Campus Day Boa Vista. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Luiz? Bem, uma coisa que eu repito constantemente é que Roraima é ainda um espaço aberto para se fazer negócios, né? Existem várias oportunidades em Roraima que a gente observa que elas não estão sendo ocupadas, né? Então, desenvolvendo essa cultura de inovação, um pouco do que foi falado de que uma empresa fechou, abriu-se outra, ganha experiência, não ter medo de arriscar, né? A gente tem muitas oportunidades a serem colocadas aqui para o estado de Roraima. Inclusive, pessoas de outros estados estão vendo isso aqui. Então, a gente, enquanto roraimenses, roraimados, temos que ocupar esses espaços, buscar as oportunidades que não estão sendo visualizadas por quem já tem o seu negócio e buscar como eu posso complementar ou inovar dentro das áreas, né? Então, a universidade ela precisa participar mais desse processo, né? Essa interação SEBRAE, universidade, IFE, UE, extremamente importante, né? Para, pelo menos, dentro dessas instituições, a gente trabalhar a cultura de inovação para chegarmos a algo mais no presente. E, como já foi falado, se prefeitura, Estado, né, buscar trabalhar a criatividade das nossas crianças, a gente pode ter um diferencial aqui no nosso estado de Roraima. E um aspecto que foi colocado, que é importante, sempre as pessoas dizem, seu negócio está crescendo, vai sair de Roraima, né? A gente encontra em outros ambientes, né? O cara está lá em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, ele está atuando nos Estados Unidos e na Europa e no restante do Brasil. Hoje, com essa tecnologia, a gente consegue ter uma abrangência maior, né? Então, realmente, quais são as oportunidades que estão aqui em Roraima? E Roraima, além de olhar só para o estado de Roraima, é olhar para os seus vizinhos. Roraima ele tem uma ação forte dentro do comércio do Amazonas, da Venezuela e da Guiana. Então, são oportunidades que aqui são incomuns a outros estados brasileiros que não têm essa relação não só do país e fronteiriça. Ou seja, o isolamento, né, por rodovias, ele pode servir como uma força motriz para gerar outro tipo de negócio, né? Então, oportunidades existem, né? Tem a questão da inovação no DNA, mas ela também pode ser ensinada, e acho que é isso que nós temos que fazer agora para visualizar o futuro. Léo? Até complementando o que o Samuel tinha perguntado antes para mim sobre a questão de investimentos, isso que o Luiz falou aí, com esse... Hoje a gente não tem territórios, né? Então, isso, felizmente, facilita... nós temos um contato com uma empresa de investimento de capital lá dos Estados Unidos, enfim, da Europa, do Brasil, do Sul e Sudeste. Então, a PIG está em alguns processos de investimento. Alguns dizem essa frase, cara, vocês têm que sair de Roraima, vocês não podem ficar aí. E aí, só para complementar uma situação que a gente sofre, que foge até do nosso controle, que eu até comentei
acho que num papo que a gente teve antes, que foi o seguinte: hoje a PIGS atende por volta de 16 estados. Como eu, PIGS, vou dar um suporte para um cliente aleatório em um dia da semana e dizer para ele assim, cara, pode esperar um pouquinho que eu estou sem internet agora aqui? Então, a gente tem esses dilemas ainda. O que uma pessoa lá de São Paulo vai imaginar assim, caramba, os caras são uma empresa de tecnologia, de inovação e estão sem internet. Então, assim, a gente ainda tem algumas coisas que realmente são extremamente difíceis de a gente conseguir ultrapassar isso. Eu espero que em breve a gente consiga vencer algumas barreiras dessa. O evento, o campus aqui em Boa Vista é extremamente importante, como o Vinícius disse. Vai ter que existir a recorrência, porque se existir esse evento hoje e acabar, a gente não consegue fazer esse ecossistema funcionar. E eu acho que uma das coisas mais importantes do ecossistema é ter um network. Então, o que proporciona o network entre todos, entre empresas, instituições e alunos, é isso, é estar num espaço desse, para daqui a pouco um aluno procurar o Vinícius me procurar o Luiz. Então, isso precisa existir. Então, é necessário que tenha esse tipo de evento para que isso aconteça. E aí, como o Vinícius fez um pedido de seguidor, eu vou fazer um pedido também. Se à noite ou durante o almoço forem jantar, lanchar, enfim, o que for, e abrir o iFood para fazer um pedido, você pensa assim, caramba, eu vou abrir o PIGS porque eu quero estimular a inovação em Roraima. Então, esse pedidozinho, se não tiver, baixa o PIGS no aplicativo, faz o pedido pelo PIGS, que vocês não vão se arrepender. O melhor sushi de Boa Vista tá no PIGS. Uhul! Eu quero agradecer a todos aqui por estar assistindo a gente, né, até essa hora. Mais tarde a gente vai ter outras palestras, eu convido vocês para vocês assistirem também, tá? Mas não é porque acabou aqui que vocês não vão ficar sem conversar com a gente, né? Já estou nos expulsando daqui. Mas vocês podem nos procurar nas redes sociais. Siga o Vinícius, por favor, ajude o professor a chegar a 1K. Sigam também a PIG nas redes sociais. Levem as suas ideias para criar planos de negócios no Sebrae, né? Isso é extremamente importante, né? E continue se aperfeiçoando, né? Pesquisando, e aí um convite, né? Para fazer também parte da UFRR, né? E entrar no Profinit, né? Levar uma ideia, pesquisar essa ideia, desenvolver uma tecnologia lá para levar para o mercado, né? Uma tecnologia com maior segurança, né? Uma ideia que está mais ali com potencial de validação, né, e de operacionalização. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a todo mundo. Tenham um bom dia. Você e suas vendas depois da Semana do MEI. Você e as contas do seu negócio